Você já parou para pensar que aquilo que você come pode estar segurando sua alma numa prisão invisível? Parece absurdo, não é? Mas essa é uma realidade que poucos se atrevem a encarar. A comida, algo tão presente e aparentemente inocente em nossas vidas, pode ser uma porta silenciosa pela qual o inimigo entra e enfraquece sua fé, sua clareza e seu domínio próprio. Hoje, quero te levar a um lugar onde poucos ousam olhar, para revelar uma verdade que incomoda, mas que liberta. O que você consome não impacta só o corpo, impacta profundamente seu espírito. É um choque perceber que os alimentos, esses que muitas vezes buscamos para conforto ou prazer, podem ser correntes disfarçadas, amarras espirituais que escravizam o seu coração sem que você perceba. Você sente que sua vida espiritual está estagnada? Que a oração perdeu a força? Que o coração parece pesado, como se algo bloqueasse sua comunhão com Deus? Essa névoa que te envolve, esse cansaço espiritual que não se explica, pode estar diretamente ligado ao que você coloca dentro do seu corpo. A Bíblia, em 1 Coríntios 6,19, nos lembra que nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em nós e que recebemos de Deus. Não somos donos de nós mesmos, e tudo o que fazemos, inclusive o que comemos, reverbera na eternidade. Não é apenas uma questão de saúde física, é uma batalha espiritual travada em cada refeição, em cada escolha. Pense naquele momento no Éden, quando Eva foi seduzida não por uma ameaça violenta, mas por um fruto que parecia bom, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Gênesis 3:6. Um simples fruto, algo natural e comum, foi a porta para a queda da humanidade. Essa história é um alerta eterno. O inimigo não precisa gritar para agir. Ele atua na sutileza, no invisível, no cotidiano. O que você come pode ser essa semente de queda disfarçada de alimento. Mas como podemos fugir dessa armadilha? Como não deixar que o que deveria sustentar se torne o que escraviza? É aí que entra o domínio próprio, o fruto do Espírito que Paulo exalta em Gálatas 5:22-23. Esse domínio não é um esforço humano, é uma vida submetida à direção do Espírito Santo. Quando aprendemos a controlar nossos apetites, algo dentro de nós muda. A mente clareia, o coração se aquieta e a voz de Deus se torna audível novamente. A mudança começa no íntimo, quando reconhecemos que certos hábitos alimentares não são apenas questões físicas, mas que há uma luta espiritual por trás deles. É doloroso admitir que aquilo que parece trazer prazer pode estar nos afastando da verdadeira liberdade. Mas essa revelação é também a chave para a vitória. Deus não quer que sejamos escravos do que comemos. Ele deseja que vivamos em plenitude, com corpo, mente e espírito alinhados. E essa libertação não vem de regras rígidas, mas de um coração disposto a renunciar ao que nos prende para abraçar o que nos edifica. Hoje, o convite é para você olhar para dentro, questionar suas escolhas, abrir os olhos para a guerra silenciosa que acontece no seu templo interior. O que você come pode ser uma oferta que honra a Deus ou uma corrente que te aprisiona. A decisão é sua e as consequências são eternas, porque a liberdade verdadeira começa quando o que está dentro de nós é restaurado, corpo, alma e espírito, para glorificar o Deus que nos criou em cada detalhe, até no que colocamos à boca. Você já percebeu como o simples ato de comer, que deveria ser fonte de sustento e prazer saudável, muitas vezes se transforma numa armadilha invisível que aprisiona sua alma? A verdade que poucos confessam é que o apetite mal direcionado é uma das estratégias mais antigas e eficazes que o inimigo usa para nos afastar da comunhão com Deus. Não é exagero dizer que muitos cristãos, mesmo após terem sido libertos pelo sangue de Cristo, permanecem cativos, não por correntes,
visíveis, mas por hábitos alimentares que se tornam verdadeiras fortalezas espirituais. Pense no povo de Israel no deserto, libertado da escravidão com mão poderosa, mas que mesmo assim desejava desesperadamente voltar ao Egito por causa da comida. Números 11. Eles não sentiam fome verdadeira, mas a saudade de um passado de opressão que se manifestava em desejo desordenado por alimentos familiares. Pepinos, melões, cebolas, tudo aquilo que os prendia. Essa mesma dinâmica ocorre hoje, quando o corpo, condicionado por anos a certas satisfações imediatas, rejeita o alimento espiritual e anseia pelo que conforta momentaneamente, mesmo que seja destrutivo. Essa escravidão silenciosa começa muitas vezes na ansiedade, na busca por consolo rápido e no prazer passageiro. Começa com a falta de domínio próprio em uma área que parece pequena, mas que vai crescendo até obscurecer a voz de Deus. Paulo alerta em Filipenses 3 que muitos transformaram o ventre no seu Deus, servindo aos impulsos carnais e esquecendo a cruz. O apetite, quando não guiado pelo Espírito, torna-se uma corda que nos amarra, uma distração que rouba o nosso discernimento e força espiritual. Mas, e você? Já sentiu essa luta interna? Aquele desejo que parece maior que sua vontade? A ansiedade que só se acalma com a comida? O vazio que nada preenche? Essa batalha não é só física, é espiritual. E o preço é alto. Perde-se clareza, perde-se comunhão, perde-se poder para resistir às tentações maiores. O corpo, ao dominar a alma, abre espaço para o inimigo agir onde menos se imagina. Não é apenas sobre o que se come, mas sobre quem governa sua vida. Porém, há esperança. O domínio próprio é fruto do Espírito e fruto que floresce quando decidimos submeter até mesmo nossos hábitos alimentares à soberania de Deus. É um caminho árduo que exige coragem para romper com padrões antigos, para negar a si mesmo e tomar a cruz diariamente. Mateus 16, 24. Mas é também o caminho da verdadeira liberdade, da mente clara, do espírito desperto e da vida plena em Cristo. Assim, a questão não é apenas comer menos ou de forma diferente, mas escolher viver sob a direção do Espírito, onde cada escolha, inclusive a mesa, se torna uma declaração de fidelidade. Porque quando o apetite é domado, a alma se eleva, a comunhão se intensifica e a vitória se torna possível, não por força humana, mas pelo poder do Espírito Santo que nos guia e fortalece. Você já parou para pensar que o açúcar, esse ingrediente tão comum e aparentemente inofensivo, pode ser uma armadilha poderosa que prende sua mente, seu corpo e até seu espírito? É assustador reconhecer que algo tão presente em nossa rotina pode agir como uma droga, manipulando os químicos do cérebro, gerando prazer momentâneo e uma dependência que se infiltra sorrateiramente na alma. O açúcar não é apenas um problema de saúde física, é uma ferramenta sutil do inimigo para enfraquecer o domínio próprio, um dos frutos mais preciosos do Espírito Santo. Imagine sua mente tomada por um desejo insaciável, uma fome que nunca se sacia, uma busca constante pelo próximo estímulo doce que acalme a ansiedade, mas que deixa um vazio cada vez maior. Paulo nos lembra em 2 Timóteo 1:7 que Deus nos deu espírito de poder, amor e domínio próprio, não um espírito de covardia ou descontrole. No entanto, quando cedemos ao açúcar, abrimos mão desse domínio. A mente se embota, a oração perde intensidade, a sensibilidade ao espírito diminui e a paz que Deus oferece se torna inalcançável. O que muitos não percebem é que essa dependência não é apenas química, mas espiritual. O açúcar, ao substituir a verdadeira doçura da presença de Deus, torna-se um ídolo silencioso, uma idolatria cultural mascarada de prazer cotidiano.
A gula, que muitas vezes é celebrada e recompensada, esconde uma prisão emocional que aprisiona o coração e enfraquece a resistência espiritual. Jesus mesmo advertiu sobre os perigos de ter o coração sobrecarregado pela gula e outras preocupações. Lucas 21:34, porque esse peso impede que estejamos alertas e preparados para a obra do Senhor. Essa batalha não é simples. O açúcar se tornou símbolo de conforto, consolo e recompensa, usurpando o lugar que pertence ao Espírito Santo. Quando nos tornamos escravos desse doce veneno, experimentamos sintomas de abstinência que vão além do físico: irritação, tristeza e confusão, sinais claros de uma alma em cativeiro. Mas a boa notícia é que a libertação é possível. Jesus é o pão da vida, João 6,35, e somente Ele pode satisfazer a fome verdadeira que existe em nosso interior. Este é um chamado urgente para você despertar para essa realidade e permitir que o Espírito Santo renove sua mente e seu corpo. Não se trata de uma luta pela força de vontade humana, mas de rendição ao poder de Deus que transforma corações e mentes. Quando você escolhe se afastar do que escraviza e se alimentar da palavra, sua mente clareia, seu espírito se fortalece e a verdadeira doçura, a doçura que liberta, começa a florescer dentro de você. Essa é a vitória que o inimigo teme, porque um coração dominado pelo Espírito é uma fortaleza que nenhuma dependência pode destruir. Você já sentiu, em algum momento da sua caminhada espiritual, que por mais que se esforce, algo dentro de você parece resistir? Que a comunhão com Deus se torna difícil, como se um véu pesado impedisse sua oração e seu discernimento? Essa resistência que você sente não é apenas um desafio emocional ou psicológico. Ela está profundamente ligada à luta pelo domínio próprio, uma batalha que começa nas pequenas decisões do dia a dia, inclusive no que colocamos no nosso prato. O jejum, mais do que uma prática religiosa, é uma arma poderosa na guerra espiritual. Jesus nos ensinou em Mateus 6,16 que jejuar não é uma opção, mas uma disciplina esperada do Filho de Deus. E para que o jejum tenha efeito verdadeiro, o corpo deve estar alinhado com o espírito, não escravo dos desejos carnais. O domínio próprio não é fruto de força humana, mas do Espírito Santo, aquele que nos guia em toda a verdade e nos fortalece para resistir à carne. É nesse contexto que a disciplina sobre a alimentação ganha um peso transformador. Quando aprendemos a negar a nós mesmos, a dizer não ao apetite que domina, começamos a romper cadeias invisíveis que aprisionam nossa alma. A clareza mental se eleva, a sensibilidade espiritual desperta e a comunhão com Deus se intensifica. É como se um véu se rasgasse, revelando horizontes que antes estavam escondidos. Mas essa vitória não vem sem luta. É uma caminhada que exige perseverança, honestidade consigo mesmo e uma entrega diária. Reconhecer que certos hábitos alimentares são obstáculos para o crescimento espiritual é um passo doloroso, porém libertador. Porque o domínio próprio é a porta que abre caminho para a plenitude da vida em Cristo. É através dele que experimentamos o amor, a paz e a alegria que excedem todo entendimento. Então pergunte-se: você está disposto a submeter até mesmo o seu corpo, com todas as suas vontades e desejos, à soberania de Deus? Está pronto para romper com as amarras que têm limitado sua vida espiritual? O chamado é claro e urgente, porque o domínio próprio não é apenas uma virtude isolada, é a chave que destranca a liberdade, a santidade e o poder que Deus deseja derramar sobre você. E quando essa entrega acontece, o Espírito Santo começa a operar uma transformação profunda, onde o corpo, a mente e o espírito caminham em harmonia, prontos para a vitória. Você já imaginou que aquilo que parece simples e cotidiano, como a escolha do alimento na sua mesa,
pode estar carregado de forças espirituais invisíveis que afetam diretamente sua comunhão com Deus? Essa é uma realidade desconcertante, mas inegável. Daniel, por exemplo, decidiu não se contaminar com as iguarias do rei da Babilônia, Daniel 1:8, demonstrando um discernimento que preservou sua comunhão com Deus em meio a um ambiente espiritual adverso. Hoje, essa sensibilidade se perdeu em grande parte da igreja. O que deveria ser tratado com reverência e oração, muitas vezes é aceito sem questionamento, sob a desculpa da graça ou da liberdade cristã. Mas a graça não anula a necessidade de santificação, e a santidade envolve também o cuidado com o que entra no nosso templo, o nosso corpo. Ignorar essa dimensão espiritual pode enfraquecer a fé, apagar o discernimento e abrir caminho para a contaminação invisível que corrói a alma. O inimigo é astuto e se vale da ignorância para infiltrar seus planos nas nossas vidas, usando o que parece comum para gerar confusão espiritual, perda de paz e bloqueios na oração. Mas há um chamado urgente para despertar essa consciência e vigilância. Somos exortados a examinar tudo, a reter o que é bom e a nos afastar do mal. 1 Tessalonicenses 5:21. Essa busca pela santidade não é sobre medo, mas sobre sabedoria e amor a Deus. Porque viver em comunhão com o Espírito exige que cuidemos também do terreno físico onde Ele habita. Quando tomamos essa decisão, escolhemos viver não mais sob as influências do mundo, mas sob a proteção e a autoridade do reino de Deus, alinhando cada escolha, até mesmo a alimentar a vontade divina. Você já parou para pensar que a santidade não é apenas um conceito distante, reservado para momentos de oração ou eventos especiais, mas algo que deve permear cada detalhe da sua vida, inclusive aquilo que você decide colocar no seu corpo? Essa é uma realidade muitas vezes esquecida. O corpo que Deus nos deu não é um objeto qualquer, mas o templo do Espírito Santo, e como tal, merece reverência, cuidado e vigilância constantes. Não podemos permitir que hábitos aparentemente banais, como escolhas alimentares sem discernimento, nos afastem da comunhão profunda com Deus e da vida abundante que Ele nos chama a viver. Pedro nos exorta a sermos sóbrios e vigilantes, 1 Pedro 5:8, porque nosso adversário não perde tempo. Ele ronda à procura de brechas, de qualquer oportunidade para devorar nossa fé e enfraquecer nossa sensibilidade espiritual. E não pense que essas brechas são necessariamente grandes pecados ou acontecimentos dramáticos. Muitas vezes, elas estão escondidas nas pequenas decisões do cotidiano, nos hábitos que aceitamos sem refletir, nas comidas e bebidas que consumimos sem avaliar suas influências ocultas. Mas Deus nos chama a despertar para essa realidade, a discernir com sabedoria cada passo, cada escolha. Efésios 5:15-17 nos adverte a andarmos como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Essa sabedoria inclui olhar atentamente para o que consumimos, entendendo que o que entra no corpo afeta muito mais do que a saúde física. Afeta a mente, a alma e o espírito. A separação que Deus pediu ao seu povo não é mera formalidade, mas proteção. Não é rejeição do mundo, mas compromisso com a verdade. Levítico 20:26 afirma que somos chamados a ser santos porque Deus é santo e nos separou para si. Essa santidade abrange tudo, inclusive o que permitimos entrar em nosso templo interior. A restauração que Deus deseja operar começa com essa decisão. Ser vigilante, ser sóbrio, não se conformar com a cultura, mas viver segundo o Espírito, onde cada escolha reflete a honra e a reverência que Ele merece. É hora de olhar para além do visível
de romper com a negligência e de assumir o controle espiritual sobre cada aspecto da vida. Porque só assim o templo do Espírito Santo permanece puro, sensível e poderoso para manifestar a glória de Deus no mundo. Essa vigilância diária não é um peso, mas um caminho de liberdade verdadeira, de comunhão intensa e de transformação radical que começa naquilo que parece mais simples, o que você decide colocar à sua mesa. Você já sentiu que, apesar de conhecer a verdade, de ouvir a palavra, ainda assim algo te domina silenciosamente, te afastando da plenitude que Deus deseja para você? Essa dominação invisível não vem de forças externas gritantes, mas de decisões silenciosas, cotidianas, aparentemente pequenas, como aquilo que você escolhe comer, o que você deixa entrar no seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Não dá para negar, existe uma batalha espiritual que se trava no íntimo, e o inimigo sabe que, enquanto você permitir que esses pequenos senhores governem sua vida, ele mantém domínio sobre sua alma. 1 Coríntios 6,12 nos lembra: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Essa é a chave. A liberdade em Cristo não é uma licença para viver sem limites, mas uma autoridade para governar cada área da vida com sabedoria e domínio próprio. Quando um hábito, uma comida ou um desejo toma o trono do seu coração, você deixa de ser governado pelo Espírito e passa a ser escravo. E essa escravidão pode parecer leve, quase imperceptível, mas é profunda e destrutiva. A obediência nessa área, que muitos consideram pequena ou irrelevante, é na verdade o fundamento da autoridade espiritual. Deus honra quem o honra em cada detalhe. Quando você decide render até mesmo suas escolhas alimentares a Ele, você declara: Senhor, Tu governas tudo em mim. Nada está fora do Teu senhorio. É nesse gesto que começa a verdadeira restauração do templo e, com ela, uma vida de clareza, força e direção. Não se engane pensando que pode repreender o inimigo enquanto participa de suas mesas. Não dá para andar na santidade e tolerar contaminações disfarçadas. Mas quando escolhemos a pureza, quando levamos a sério até o que parece trivial, acessamos níveis mais profundos de comunhão com Deus. É ali, no oculto, que se forjam as vitórias visíveis. É ali que se manifesta o verdadeiro senhorio de Cristo. Essa vida, dominada pelo Espírito, não é guiada por impulsos, mas pela palavra. Não responde ao desejo imediato, mas à voz do Pai. E é essa vida que tem autoridade, poder e impacto, porque onde há rendição verdadeira, há transformação real. Uma transformação que começa no interior e se reflete em tudo o que fazemos, até mesmo no que escolhemos colocar à boca. Hoje o chamado é para você decidir quem governa seu corpo, o hábito ou o espírito, porque só um conduz a vida e só um traz a verdadeira vitória. Parabéns por ter chegado até aqui, por sua dedicação em buscar sabedoria e crescimento na luz da fé cristã. Essa é uma jornada de transformação que começa com cada passo consciente que você dá para honrar a Deus em todos os aspectos da sua vida. Quero convidar você a deixar um comentário aqui embaixo. E se não souber exatamente o que escrever, apenas digite: sou grato a Deus. Assim saberemos quem permaneceu firme até o fim, comprometido com essa caminhada de fé. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens que edificam, fortalecem e inspiram a sua vida espiritual. E para que você possa aprofundar ainda mais seu relacionamento com Deus, deixaremos aqui no final 2 vídeos recomendados, repletos de reflexões cristãs que vão ajudar a fortalecer sua caminhada e trazer ainda mais luz ao seu caminho. Muito obrigado por estar conosco nessa busca por santidade e liberdade em Cristo.
Que Deus continue te abençoando e guiando cada passo seu.